Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olá, amados, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiz uma gravação, mas eu esqueci o microfone de ativar. Mas preste bem atenção, tenho aqui 10 perguntas. 10 perguntas de grande importância que foi nos passado pelo membro da Igreja Assembleia de Deus, aqui onde nós congregamos, membro que faz parte da Escola Bíblica Dominical, membros que têm relacionamento com os ensinos da palavra. Então eu quero avaliar você diante desse perfil, que não é uma pergunta vazia, e não é uma pergunta de uma forma que você vai abrir a boca e falar o que sair da sua boca. Mas a realidade é muito importante você entender a importância de tal pergunta. Vamos para a primeira. A primeira pergunta diz: quais são os maiores... Tá vendo? Tá vendo? Muito bem. Então vamos. Algumas perguntas. São 10 perguntas e essa é a primeira. Quais são a meta de um missionário em cadeia? Segunda pergunta. Quais os desafios que eles enfrentam? Essa é a segunda pergunta. Quais os desafios que eles enfrentam? Você vai responder não por eles, você vai responder por você. Você é um missionário? Responde. Você é um missionário em cadeia? Veste essa camisa? Então você pode responder. Tem como responder. Terceira pergunta. O que motiva um missionário a fazer missão em cadeia? Pode destacar, pode desbloquear essa pergunta e você fatiar ela para poder ter uma interpretação bacana, bem sólida e bem estruturada no ponto de vista. A quarta pergunta: já testemunhou algum evento sobrenatural em cadeia? Essa pergunta é fantástica. Vai ter que ser destacada também para você ter uma ideia, uma noção de que os seus efeitos emocionais que você sentiu tenham uma boa interpretação naquilo que eles vão ouvir a sua resposta. De novo, já testemunhou algum evento sobrenatural em cadeia? Preste atenção quando você responder isso, porque você tem que destacar isso do emotivo para o físico, do espiritual para o físico. Isso é uma resposta. Você sabe que a fé não é de todos, entende? Então você precisa ter uma resposta correta, dinâmica e direta. A quinta pergunta diz assim: já passamos, agora é a quinta. Qual foi o dia mais difícil para fazer missão? Eu tenho a minha resposta, mas eu não posso responder agora. Mas você destaca e diz aqui qual foi o dia mais difícil para fazer missão em cadeia. Todas essas perguntas estão se baseando em cadeia, tá certo? O seu compromisso com o trabalho dentro do presídio, dentro dos corpos ali, nas cadeias públicas, tudo ali. Entendeu? É o seu relacionamento com a obra missionária, tá? Agora nós temos aqui a sétima pergunta, que diz assim: o que todo missionário tem que saber? O que todo missionário tem que saber? Responda. Você é missionário, faz trabalho lá dentro, e eu sei que você sabe a resposta. Diante dos irmãos que eu já me relacionei no trabalho de missões interno, e pela minha experiência que eu já tenho adquirido, diante deles que são mais velhos do que eu, não na idade, no tempo de trabalho de missões, eu acredito que tem suficiente a resposta para dar, especialmente a tal 7, o que todo missionário tem que saber. Eu poderia dizer que essa pergunta ficou vazia, mas se ficou vazia, você é que tem que preencher, porque você é que vai dar a resposta. Venha para cá para a oitava pergunta, que diz assim: qual o momento mais desafiador de um missionário
em cadeia? Pergunta que não estão aqui, eu estou acrescentando um tema para você ficar mais animado para a resposta. Vamos repetir ele. Qual o momento mais desafiador de um missionário em cadeia? Eu tenho meus maiores desafios que eu posso apresentar, mas a pergunta é feita ao missionário, e nesse momento eu não sou o missionário, nesse momento eu sou o voluntário a apresentar as perguntas que me foram passadas, tá certo? Preste bem atenção. Vamos agora partir para a nona pergunta. A nona pergunta faz assim: como explicar a fé evangélica para uma pessoa de uma outra religião? Isso é mole para você? É mole para você? É mole? Você responde com facilidade? Tudo bem, então. E você sabe, a fé é uma. Eu sei que só existe uma só fé, um só batismo e um só Espírito. Então você vai ter uma base aí para poder enlaçar e fazer criar a sua resposta, tá certo? Agora nós vamos para a 10ª e última pergunta, que vai varar o continente interno do presídio, onde nós evangelizamos com muita alegria. 10ª pergunta diz assim: como definir o Evangelho de Jesus Cristo, a sua importância para a vida das pessoas presas? Tá certo? Das pessoas presas. Não esqueça disso. Todo o assunto se baseia dentro da cadeia. Ou seja, como definir o Evangelho de Jesus Cristo, a sua importância para a vida das pessoas presas. Tá certo? Bem, esse passo fica por aqui parado. Vamos parar aqui. Só agradecer a sua oportunidade e a sua contribuição nessa resposta. Fazendo isso, você vai nos ajudar a divulgar o Evangelho que nós anunciamos dentro do presídio, né? Casa de detenção penitenciária, Lafayette Coutinho, Albergue, COP. Também temos em Lauro de Freitas, também temos espalhado dentro de Salvador, como hospitais e muitos outros lugares que são feitos por mim e por você. Tá certo? Agora, eu quero deixar também bem claro para você que essas respostas, precisam ser respondidas. Os alunos, como eu já disse no início, que fez essa pergunta, ela fez com muita preciosidade. E são alunos que frequentam a escola bíblica dominical. São alunos que têm frequência em ensinar na escola, são alunos que têm frequência em uma honra que deve ser respeitada. E aqui entre nós falando, honra é um mérito que não se dá a quem eu acho que deva. O mérito de honra é dado a quem tem. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A quem honra, honra, a quem temor, temor, e a quem tributo, tributo. Não é isso? Então vamos dar a quem tem de direito. Não interessa se ele é preto, se ele é branco, se ele tem divisa, se não tem divisa. Divisa que eu digo é ministério acima do seu. O que importa é que você o respeite como tal, tá certo? Para que você mostre a honra que você tem em sua própria vida, tá certo? Vamos ficar por aqui aguardando essa resposta. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Deixa aqui no que se diz assim aqui, nas descrições, tá certo? Um vídeo só é bacana quando você assiste ele todo por completo. Um vídeo só é titulado como bom para as redes sociais e tanto também para aqueles que querem anunciar ou fazer alguma coisa quando você divulga. E se você é um missionário voluntário, diga a sua experiência como missionário voluntário até o dia de hoje que você assistiu esse vídeo. Tá certo? Outra coisa muito interessante para você não se perder. Voluntário não quer dizer que você faz quando quer e na hora que você quer e da maneira que você quer. Voluntário também tem responsabilidade e compromisso. Existe essas responsabilidades e esses critérios. Toda vez que você entra neste grupo, faz parte desse grupo e veste essa camisa,
Você passa por uma ordem disciplinar. Você é sentado em um lugar e você vai tomar um chá de energético. Mas não é bebida, não, é conselho. E se todos os líderes tivessem essa noção de separar uma pessoa e avaliar se a sua conduta ética, moral, seria muito mais proveitoso e teria muito mais obreiros qualificados do que hoje. Não olhar pela aparência, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é preto, se ele é branco, se é rosado. Isso não é um critério que se deve ser levado em consideração. O que deve ser levado em consideração é o seu caráter de cristão. Se ele honra. Jesus disse uma palavra muito interessante, além de todas elas, mas ele é uma que se destaca no quesito que estou falando aqui agora. Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, pela mesma palavra, tem que passar pelo processo, Se alguém quiser fazer a vontade do Pai da mesma forma, então você sabe que tem critério. Então, é só para você entender que Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade dele, segundo essa palavra, então será louvado. Segundo essa palavra. Mas aqueles que desviam, distorcem, então não é desse que nós estamos tratando do assunto. O assunto estamos falando acerca de Jesus Cristo, o Senhor, e a obra missão. Em Mateus, no capítulo 10, tem uma, não é nem pergunta, é uma exortação, a demonstração pelo próprio mestre, dizendo para você ir ao pregar o evangelho. E você deve ir escolher o caminho, escolher as... Não é pergunta que Jesus faz. Não é pergunta que Jesus faz. Ele admoesta e aconselha e recomenda a eles seguirem. Primeiro, não esqueça, não passei pelo samaritano, nem entrar na casa do gentil. Quero finalizar aqui com você tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vai começar aqui uma poluição sonar, eu não quero que isso aqui seja ferido, tá? Deus abençoe, forte abraço. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?